Entre todos os gigantes da Era do Gelo, poucos se tornaram tão icônicos quanto os mamutes. Esses gigantes percorriam enormes distâncias através das tundras congeladas. Alguns indivíduos podiam atingir tamanhos comparáveis aos maiores elefantes modernos. Sobreviver naquele ambiente exigia adaptações extremamente eficientes contra o frio. A espessa camada de pelos ajudava a conservar o calor, mesmo durante as tempestades mais severas. As enormes presas curvas também desempenhavam funções importantes na sobrevivência e na disputa entre indivíduos. Grande parte da alimentação precisava ser encontrada sob camadas espessas de neve. As estepes frias forneciam a vegetação necessária para sustentar enormes rebanhos. Algumas migrações podiam atravessar centenas de quilômetros em busca de alimento e segurança. Assim como os elefantes modernos, os rebanhos eram organizados ao redor das fêmeas mais experientes. Os filhotes dependiam completamente da proteção do grupo durante os primeiros anos de vida. A experiência acumulada pelos adultos aumentava drasticamente as chances de sobrevivência dos mais jovens. Até mesmo atravessar rios congelados podia se transformar em um enorme risco para os rebanhos. Tempestades congelantes podiam durar dias inteiros, reduzindo drasticamente as chances de sobrevivência. A comunicação dentro dos grupos era essencial para manter a organização e a proteção coletiva. Durante milhares de anos, esses gigantes dominaram algumas das regiões mais frias do planeta. Mesmo gigantescos, os mamutes ainda precisavam enfrentar predadores perigosos. Os indivíduos mais jovens eram constantemente protegidos pelos adultos do grupo. Filhotes e indivíduos feridos provavelmente eram os alvos mais vulneráveis para os grandes predadores. Um adulto saudável podia ser um desafio extremamente arriscado até para os maiores caçadores da Era do Gelo. Os seres humanos passaram a compartilhar aquele ambiente congelado com os maiores animais do planeta. A caça de mamutes exigia planejamento, cooperação e um enorme risco para os grupos humanos. Carne, gordura, ossos e peles passaram a desempenhar um papel fundamental na sobrevivência humana. Os mamutes também ficaram registrados em algumas das primeiras manifestações artísticas da humanidade. Alguns filhotes encontrados congelados permaneceram preservados por milhares de anos. Pelos, tecidos e até partes do estômago ajudaram os cientistas a reconstruir detalhes da vida desses gigantes. O avanço da genética permitiu que partes do DNA dos mamutes fossem estudadas em detalhes. Com o fim gradual da Era do Gelo, os ambientes onde os mamutes viviam começaram a desaparecer. As mudanças climáticas reduziram drasticamente os territórios congelados, onde esses animais conseguiam sobreviver. A pressão causada pela ação humana também pode ter contribuído para o desaparecimento da espécie. Algumas populações isoladas conseguiram sobreviver por milhares de anos após o desaparecimento da maior parte da espécie. Hoje, cientistas estudam a possibilidade de utilizar engenharia genética para recuperar características dos mamutes. A ideia de recriar características dos mamutes também levanta importantes debates científicos e éticos. Com o passar do tempo, os gigantes da Era do Gelo começaram a desaparecer lentamente. Mesmo extintos, os mamutes continuam fascinando cientistas e pessoas no mundo inteiro. No próximo episódio, vamos acompanhar um dos predadores mais assustadores da Era do Gelo.
Se você gosta de animais pré-históricos e dos gigantes da Era do Gelo, se inscreva para acompanhar os próximos episódios. Em sombras congeladas da Era do Gelo, um dos predadores mais perigosos observava silenciosamente. A aparência daquele felino era diferente de qualquer grande caçador moderno. Apesar do apelido popular, o Smilodon não era exatamente um tigre. Aquele predador parecia ter sido construído mais para a força extrema do que para longas perseguições. Os braços extremamente musculosos provavelmente eram fundamentais para imobilizar grandes presas. Os enormes dentes alongados continuam sendo uma das características mais impressionantes já vistas em um felino. Apesar da aparência assustadora, aqueles dentes provavelmente eram mais frágeis do que parecem. Muitos cientistas acreditam que aquele predador dependia principalmente de ataques de emboscada. A baixa velocidade provavelmente era compensada por ataques rápidos e extremamente violentos. A musculatura do pescoço provavelmente ajudava a controlar os ataques realizados com os dentes alongados. Um ataque mal executado poderia até mesmo quebrar os enormes dentes daquele predador. Grandes herbívoros provavelmente faziam parte dos principais alvos daquele caçador. Animais jovens ou debilitados provavelmente representavam oportunidades menos arriscadas. Algumas presas podiam ser tão perigosas quanto o próprio predador. A competição por alimento podia colocar diferentes predadores frente a frente. Mesmo após uma caça bem-sucedida, outros animais rapidamente tentavam aproveitar o alimento disponível. Milhares de fósseis encontrados em La Brea ajudaram a revelar detalhes importantes sobre aquele predador. Alguns fósseis apresentam fraturas cicatrizadas, o que levanta debates sobre possíveis comportamentos sociais. Até hoje, os cientistas ainda discutem se o Smilodon caçava sozinho ou em grupos. A disputa por território e alimento provavelmente era constante entre grandes predadores. Os primeiros humanos também precisaram aprender a sobreviver em um mundo dominado por grandes predadores. A presença daqueles felinos provavelmente inspirava medo até mesmo nos grupos humanos mais experientes. Nem sempre o maior perigo vinha das presas. O próprio ambiente podia se transformar em uma armadilha mortal. As garras provavelmente desempenhavam um papel tão importante quanto os próprios dentes durante os ataques. Uma única tentativa fracassada podia representar enorme perda de energia para o predador. A sobrevivência após ferimentos graves talvez fosse muito mais difícil para um animal tão especializado. As noites congeladas da Era do Gelo podiam esconder predadores quase invisíveis. O desaparecimento gradual da megafauna alterou profundamente o equilíbrio daquele ecossistema. Pouco a pouco, um dos maiores predadores da Era do Gelo desapareceu para sempre. Mesmo após milhares de anos, o Smilodon continua sendo um dos predadores pré-históricos mais fascinantes já descobertos. Até hoje, cientistas continuam tentando entender exatamente como aqueles dentes eram utilizados. Até poucos animais simbolizam tanto a força e o mistério da Era do Gelo quanto o Smilodon. No próximo episódio, vamos acompanhar outro caçador lendário da Era do Gelo. Se você gosta dos gigantes e predadores da Era do Gelo, se inscreva para acompanhar os próximos episódios.